Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje, dia 11 de outubro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia e eu gostaria de mandar um recado aqui para algumas pessoas. Eu não vou generalizar, porque evidentemente há pessoas que fazem um trabalho sério e muito bacana. Então eu vou dar nome aos bois e vou falar aqui. Seu Flávio Dias, lá do Atenção Vascaínos, a postura que você adotou ontem, pós-jogo, individualizando atleta por atleta do Vasco, isso é covardia. Vocês fazerem um vídeo de 13 minutos esculachando jogador e eximindo esse presidente do Vasco de culpa, sem fazer citação a este sujeito, é deplorável. Vamos lembrar aqui que esses jogadores do Vasco estão há 3 meses sem receber um centavo, fora os salários de imagem que chegaram a 5 meses. Então, toda cobrança que for feita com relação aos atletas do Vasco tem que ser feita com respeito. E principalmente culpando o único responsável pelo momento que o Vasco está vivendo, que é o senhor Alexandre Campelo. Ele é o culpado. É ele quem deve ser exposto pela falta de planejamento ao montar o elenco do Vasco. A gente pode questionar se os jogadores são bons ou ruins. Agora, eximir esse presidente do Vasco de culpa, sem fazer menção a ele, não tem como. Outra coisa, aqui para outros canais, vamos ser humildes. Eu vi um canal aí que eu não lembro o nome agora, falando como que a gente pode perder pontos para Alberto Valentim, para o Avaí. Meu amigo, futebol é 11 contra 11. Cada jogo é uma história. E o Vasco hoje não está podendo tirar onda com ninguém. Com ninguém. Infelizmente. Então não existe essa de que Alberto Valentim, de que Avaí. Não. Dentro de campo é 11 trabalhadores contra 11 correndo atrás de uma bola, tentando dar o melhor de si. E eu deixei uma coisa bem clara aqui para os meus inscritos, porque eu não gosto de enganar as pessoas. Tenho dito sistematicamente, o Vasco não vai conseguir os 9 pontos. Jogando com Avaí, jogando com Fortaleza e com Botafogo. O elenco do Vasco não tem essa característica. O Vasco, só em um momento neste campeonato brasileiro, conseguiu 2 vitórias consecutivas, que foi na 8ª rodada e na 9ª rodada. Jogos estes que a gente atuou jogando dentro de São Januário e que vencemos o Internacional por 2-1 e vencemos o Ceará por 1-0. O Vasco, desde o mês de junho, não ganha 2 partidas consecutivas. E o técnico Vanderlei Luxemburgo deixou isso muito claro ontem na entrevista coletiva dele, ao mencionar uma coisa:
O aspecto psicológico está pesando. Jogador, quando vai bater pênalti, vai bater falta, está sentindo sim as coisas internas, esse desleixo. Tem jogador como o Pikachu, como o Rossi, entre tantos que estão sentindo. Ninguém desaprende a jogar futebol de uma hora para outra. É covardia individualizar atleta, porque a gente vai ter que contar com eles até dezembro. É momento de abraçar os atletas. O Vasco, ou melhor, o vascaíno, tem que apoiar na alegria, na tristeza. Quando o Vasco vence, é o melhor time do mundo. Então é aquela história do 880, 6 meia dúzia. E as coisas não podem ser dessa forma. Quando ganha, todo mundo pega carona, fala que o time é bom para poder ganhar a visualização. Quando perde, fazem essa sacanagem. Igual esse seu machão da Gama aí. Você, quando teve uma oportunidade para poder perguntar alguma coisa que preste para o Alexandre Campelo, você foi perguntar se o Campelo iria se reeleger, a coisa mais óbvia do mundo. E agora é outro que coloca culpa no time, falando que o time é horrível e não cobra esse presidente. Até quando esse sujeito vai ser eximido de culpa e vão colocar a culpa em jogador? Alguns vão falar aqui: Alexandre, presidente não entra em campo, mas ele é responsável pelo planejamento, ele é responsável pela ordem natural das coisas, pagando os salários em dia, tendo responsabilidade, participando efetivamente no clube. Ainda vem esse paspalho vir falar que o planejamento foi bem feito. Como que foi bem feito? E vejo outros aí colocarem culpa no técnico Vanderlei Luxemburgo. Como? Está tirando leite de pedra, literalmente, pegou terreno arrasado. Faz o que pode fazer diante de tudo que está acontecendo no Vasco. E não é só com relação ao time, não. Ele tem sido escudo. Se não fosse o fato dele ser escudo, é por isso que determinadas substituições que ele faz, eu entendo, porque ele está ali no dia a dia do Vasco, ele sabe o que é melhor para o Vasco da Gama. E esse time do Vasco, repito aqui, se tivesse na mão de qualquer outro técnico, com problema político, com atraso de salário e diante de tantas outras coisas, estaria brigando para não cair. Essa é a grande verdade. Aí eu vejo o presidente saindo como santo numa situação dessa e os jogadores dessa forma. Peraí, qual trabalhador que vai render diante do que está acontecendo? É um clima ruim, até para os atletas quando veem funcionário passando fome, com ordem de despejo e tantas outras coisas. Então vamos ser sinceros, vamos culpar quem é de direito a ter culpa. Não é simplesmente jogar nas costas de jogador, não, porque eu repito aqui, até dezembro são esses os caras que a gente tem e a gente tem que apoiar. Final de semana tem o Fortaleza. Eu vou agregar em quê falando que esses atletas do Vasco são ruins? Em que eu vou agregar? Eu vou comprar meu ingresso, vou ao jogo, vou apoiar porque eles são os jogadores do Vasco. É eles que me representam.
seja bom ou ruim, o raio que parta, eles vão ser os responsáveis por conseguir esses 45 pontos. E deem por satisfeitos, porque, olha, esse ano, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que ocorreu, é um verdadeiro milagre o Vasco estar na posição que está. Porque esse ano, o ano ainda não acabou, mas eu esperava muito menos. Muito menos. E outra coisa, torcedor do Vasco, não se engane achando que Guarim vai ser o salvador da pátria. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Saudações vascaínas e Vasco neles. Valeu, meus amigos.